Hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre frieza espiritual. Esse já era um tema que estava no meu coração e Jesus veio reafirmando isso através de algumas pessoas que me chamaram no direct do Insta e algumas até me pediram, inclusive, para que eu fizesse um vídeo aqui pro YouTube falando sobre isso. Eu confesso que eu não tenho um roteiro, eu só tenho a minha Bíblia aqui junto comigo, mas eu não fiz um roteiro, eu até tentei, mas eu senti que esse deveria ser um vídeo mais natural possível, um bate-papo mesmo de amiga para amigos. Então, eu quero muito ajudar você, se você é uma pessoa que está passando por esse momento de frieza espiritual, porque eu sei o que é passar por isso, eu sei o que é se sentir dessa forma, então eu estou aqui à disposição. Caso você queira também me chamar no Instagram para conversar, o meu arroba vai estar aqui na tela, tá bom? Vamos lá. É muito difícil a gente definir a frieza espiritual em uma coisa só, porque ela pode vir acompanhada de vários sintomas e também pode ser causada por vários motivos. Pode também ser confundida com o desânimo, mas o desânimo não necessariamente é frieza espiritual. Frieza espiritual é algo muito comum entre os cristãos, muito, muito comum. Só que as pessoas acabam tratando, às vezes, ela como um tabu, onde você sempre tem que estar fervoroso, você sempre tem que querer ir pra cima, isso aqui é o inferno, e é isso mesmo, e Jesus tá vivo, e... Porém, a vida cristã, ela não deixa de ser uma vida. Ela é uma caminhada, e toda caminhada tem altos e baixos. E a gente não pode esquecer que nós temos ao nosso redor alguém que está como um leão querendo nos tragar, que é Satanás. E nós não vamos ser cristãos sem ser atacados. É impossível você querer ser cristão e não ser atacado por Satanás, porque se você está sendo efetivamente um cristão, se você está se posicionando como filho de Deus, Satanás não vai cansar até te derrubar. Ele não vai. Se você se encontra nessa situação de frieza espiritual, calma, você não tá desviado, você não tá na beira, na boca do inferno. Não, tem solução. Para tudo com Jesus tem solução, só não para blasfêmia. Você não é um alienígena, você não é menos crente por conta disso, ok? Eu vou tentar te ajudar. Quero ler um versículo antes da gente conversar mais sobre isso, que se encontra em 2 Samuel, o capítulo 11, é apenas o primeiro versículo, que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. O que acontece no contexto dessa história? O exército israelita sai para um confronto e esse versículo diz claramente que era o tempo em que os reis saíam. Saíam para onde? Para as batalhas. Ou seja, Davi deveria ter ido junto com eles. Mas ele não foi, ele ficou. O versículo termina, Davi ficou em Jerusalém. Ele fica em Jerusalém e o seu exército sai para uma batalha. Ao invés dele ter ficado em casa somente descansando, ele ficou ocioso. Ele fica caminhando pelo palácio. E nessa caminhada, ele vai para sua sacada e ele vê uma mulher muito bonita tomando banho, a Batseba. A maioria de vocês deve conhecer a história, mas para quem não conhece, vou dar um resumo bem rapidamente. Ele vê essa mulher, ele deseja essa mulher, ele manda chamar essa mulher, só que ela era casada. E ele acaba engravidando ela. E o que ele faz? Ele manda matar o marido da Batseba. Ou seja, por conta dele não ter ido cumprir o seu papel, aconteceu uma desgraça completa. Ele engravidou uma mulher casada e ainda cometeu um homicídio. Por que eu citei esse exemplo do Davi? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque Davi caiu por conta de uma falta de exercício da sua função. Ele não estava fazendo o que Deus mandou ele fazer, porque Deus levantou ele para ser líder de Israel. Ele deveria estar na batalha. A palavra diz que era uma época em que todos os reis saíam para a batalha. E ele não foi. Ele não foi cumprir o exercício da função dele. Ele não foi fazer o que Deus o chamou para fazer. E a frieza espiritual é dessa forma. A frieza espiritual, ela vem por conta de uma falta de posicionamento nosso como filhos de Deus. Ela vem por conta de uma falta de exercício daquilo que nós deveríamos estar fazendo como cristãos. Por exemplo, por conta de uma influência maligna ou de uma carne excessivamente forte, nós não mantemos a nossa constância com Deus,
Nós trocamos Deus, talvez por um filme, por um passeio, e eu digo isso em questão de momento de palavra de Deus, ou momento até de culto. Há pessoas que não dão devida importância pelo culto dominical. E isso vai cada vez mais fortalecendo a nossa carne, até que nós, que estávamos em uma situação de fervor com Jesus, de fervor na palavra de Deus, fervor na oração e mantendo uma vida constante com Deus, nos encontramos em um momento de completa frieza. Isso não foi do nada. Nesse meio termo, nós deixamos de cumprir o nosso papel como cristãos, assim como Davi deixou de cumprir o papel dele como rei. Uma falta de constância, uma falta de relacionamento, uma falta de posicionamento no reino de Deus nos leva a uma provável queda. Foi o que aconteceu com Davi. E o nosso espírito estando fraco, a nossa carne está forte. Se você se lembra das aulas de matemática, isso é uma relação inversamente proporcional. Se um está alto, um está baixo. Então, se o seu espírito está vivificado, a sua carne está morta. Mas se a sua carne está forte, o teu espírito está morto. Então, não há um passe de mágica para a frieza espiritual. Ah, o diabo entrou e fez uma arruaça. Não, você deu legalidade para a frieza. Nós damos legalidade para a frieza. Nós damos espaço para ela. E como fazemos isso? Deixando de exercer o nosso papel como filhos de Deus. Se você está ocupado em cumprir a sua função que Deus te designou, você não vai ter tempo para ficar passeando no palácio e ver o pecado diante dos seus olhos. Você não vai ter tempo para isso, porque você está muito ocupado, você está lá na batalha. Se o Davi tivesse na batalha, ele não teria pecado, não teria custado a vida do seu filho que nasceria mais tarde, não teria custado a vida de Urias, não teria custado a paz, não teria custado nada disso, porque ele estaria ocupado lutando pelo povo de Deus. Se você estiver ocupado lutando pelo reino de Cristo, sendo um soldado de Cristo, guerreando por Cristo, você não vai ter tempo. Não vai ter tempo para o pecado. Você não vai ter tempo para cair numa frieza espiritual. Porque a sua vida vai estar rodeada da presença de Deus. Você vai estar envolto nas coisas de Deus. Você não vai sair da frieza espiritual sozinho. Não vai. Não vai. Você não vai ter forças para pegar sua Bíblia e falar: a partir de agora eu tenho uma mudança. Se você fizer isso pelas suas forças, você vai cair de novo, meu camarada. Você vai cair na frieza de novo. E não só de frieza, mas também de pecados de estimação. Quando um homem ele tem um pecado no qual não consegue se desgrudar e ele fala: não, a partir de agora eu não vou cair mais nesse pecado e eu sou uma nova pessoa. Essa pessoa vai cair. Por quê? Porque ela está tentando ganhar com as suas próprias forças, está tentando vencer com as suas próprias forças. E sozinhos nós não fazemos nada. É só com a força do Espírito Santo. É só com a força de Jesus, é só pelo sangue de Jesus. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, se você tomar uma decisão por si só de vencer a frieza espiritual, eu tenho uma notícia para te dizer: você não vai sair desse buraco. Não vai. Não vai. É o Espírito Santo que te tira. Então a decisão que você tem que tomar não é a decisão de sair da frieza espiritual. Você tem que tomar a decisão de se aproximar do Espírito Santo, porque é Ele, é a voz do Espírito Santo que vai te convencer, é a força do Espírito Santo que vai te fazer vencer isso. A vida cristã não é nunca cair, não é aceitar a Jesus e nunca mais errar, mas é a possibilidade e a chance de começar de novo. Mas o erro que nós cometemos é tentar sair do buraco sozinhos. Esse é o problema. Não dá para sair sozinho, gente. Não dá. A vida na frieza espiritual, a vida longe do Senhor, é como se fosse um túnel muito longo, muito, muito longo, no qual é muito escuro. Só que lá no fim tem uma luzinha que quando você começa a prestar atenção nela, é uma luz muito forte. E eu sei que essa luz é a vida com Deus, é a vida com Jesus, é a presença de Deus.
porém você tá no fundo daquele túnel e você não consegue chegar até lá. E você fica se arrastando e você não consegue. Você sempre tropeça e cai. Só que quando você pede a ajuda do Espírito Santo para sair desse túnel escuro, é tão simples o caminho para chegar naquela luz. E quando você tá dentro desse túnel, é uma vida sem sentido, é uma coisa assim que você acha que você nunca vai sair de lá. Mas com a ajuda do Espírito Santo a gente supera essas situações. O que a gente precisa é recorrer à pessoa certa. Fala para o Senhor, eu estou me sentindo assim. Eu não tô mais conseguindo te amar como eu te amava antes, eu não consigo mais te adorar como eu te adorava antes, eu não tô mais conseguindo. E o Espírito Santo vai te dar fome e sede por ele. O Espírito Santo vai te tocar. A volta da vida devocional, a volta da vida de oração, ela não vai ser fácil, porque o diabo não vai sossegar. Se ele vê que você tá se reerguendo, ele vai para cima, ele não vai querer te deixar se reerguer. Mas a força do Espírito Santo em você vai fazer com que você supere isso. E a vida devocional irá voltar à sua rotina. A vida com Deus vai se tornar uma realidade para você de novo. Só que você precisa também dar ouvido à voz do Espírito Santo. Porque quando ele começar a te dar força e você não querer ouvir, aí não vai adiantar de muita coisa. A vida cristã é uma vida de renúncia. É crucificar a carne. Quando a força do Espírito Santo quiser vir até você e te levantar e você falar, não, mas Senhor, amanhã a gente começa em Jesus. Espírito Santo, amanhã, 7 horas da manhã, a gente vai conversar. Eu vou orar, você não vai, irmão. Quando o Espírito Santo falar com você, é naquele momento que você tem que dar ouvido. É naquele momento que você vai falar, show capeta, e eu vou falar com o meu Pai. Eu vou falar com o meu Senhor. Se nesse momento o diabo começar a colocar na sua cabeça que você pode procrastinar isso, que você pode fazer depois, que você pode orar depois, não dê ouvidos à voz do diabo. Tampa os seus ouvidos para ele e abra os seus ouvidos para o que o Espírito Santo está te falando. Quando ele falar para você fazer, você vai. Você vai. Não é pela sua força que você vai fazer isso. Não é pela sua força que você vai sair desse lugar. Mas você também precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo. Porque ele não vai colocar a força dele em você se você não deixar. A palavra tem que vir como uma semente em nosso coração. E nós devemos recebê-la como terra boa. E uma semente, ela não nasce se ela não for regada. Então o Espírito Santo quer colocar a força dele em você. Mas você tem que cultivar isso também. Não é pela sua força, é pela força do Espírito Santo. Mas a gente também precisa renunciar a algumas coisas.